Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje é aquele episódio mais do que especial. A gente está basicamente no multiverso da literatura. Hoje com Camila e Feli. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Que honra estar aqui, que prazer estar aqui. Gente, eu tô feliz demais. Com certeza eu falei o seu nome errado. É Felipe? Como que é? Então, o meu nome é Felipe Vicente, mas todo mundo me conhece como Fevi, né? Fevi. Que é a junção ali das duas sílabas. É, coisa boa. Fevi. Mais personalizado ainda impossível, né? É isso aí. E você, Camila, tudo bem? Como você tá? E aí, tô bem. Tô coisa. Feliz de estar aqui, prazerzaço. Não, eu que tô feliz, porque nosso podcast esse ano de 2024 tá sendo, assim, pra gente maravilhoso, porque só tá dando entrevista legal. E eu tô muito feliz que eu descobri o Instagram de vocês e descobri o conteúdo de vocês. A gente também ficou feliz, assim, de ver os semelhantes, né? De ver mais pessoas falando de literatura, de trazer mais pessoas pra falar desse assunto. Acho que é importante ter essa pluralidade, né? Exatamente. E isso é uma coisa que, assim, eu falo pra todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente se junta, mais forte a gente torna. Com certeza. Esse espaço mais agradável, mais forte, mais amplo, mais diverso, porque a gente precisa disso, diversidade. Totalmente. E é interessante tu falar isso porque nós dois, né, assim como podcasters, né, e tal, a gente sempre sentiu essa necessidade, né, eu e a Camila, assim, de trazer as pessoas mais pra perto, né, o público que não é leitor. Então, ver iniciativas como a tua também é muito bacana, porque a gente sabe que tu também tá fazendo isso do outro lado, mas, né, funciona e as coisas se mesclam e, no fim, todo mundo sai feliz. Exatamente. Vamos aproveitar e começar com aquelas perguntas bem clássicas, aquelas, como surgiu o podcast de vocês? Como que vocês se conheceram? Quer começar aí, Fevi? Pode ser. Bom, eu conheci a Camila no trabalho, né? Acho que quando a gente vai chegando na vida adulta, a gente acaba conhecendo as pessoas mais nesses meios, né? Trabalho ou faculdade. E eu conheci ela no trabalho, nós trabalhávamos juntos no setor de marketing de uma empresa. E tínhamos em comum isso. Na verdade, o que aconteceu? Quando eu entrei, a gente tava todo mundo em home office porque ainda era na pandemia, né? E aí tava começando a flexibilizar as coisas, e aí a minha primeira impressão dela, na verdade, não foi muito das melhores, assim, mas não porque a gente teve uma atenção errada, é porque eu achei ela muito direta. E aí, né, eu ficava, gente, essa moleca... Quem é essa pessoa, direta, né? Objetiva demais, mas eu entendi que era o jeito dela e tal depois. E quando a gente efetivamente se conheceu no presencial, a gente começou a conversar e tal, muito sobre literatura, né? Ela é escritora, então, e eu também sempre fui um leitor aficionado, assim. E a gente começou a entender quais eram os gostos, aí começaram as indicações de livros e assim foi descambando, né? Nossa, coisa maravilhosa. Camila? Eu ia dizer que eu gosto de contar a história que surgiu no almoço, né? Naqueles intervalos, assim, que a gente tem, que a gente debate, mas também a gente viaja um pouco. Então, acho que foi um desses horários de almoço que a gente ficou viajando, assim, nas ideias. E pensamos, por que a gente não faz um podcast, né? A gente fala tanto de literatura e a gente não traz isso de uma forma mais legal, assim, compartilhável com todo mundo. Daí, ali, a gente começou os brainstorms eternos, assim, até a gente entender a identidade visual, o nome, data pra publicar, etc. Hoje a gente tem, eu acho que 3 anos, né, de podcast, Fevi. Vai se encaminha pros 3 aí em março de 2025. E tipo, a gente já mudou muita coisa, já alterou, assim, o jeito de trabalhar o podcast em si e trazer convidado. Acho que a gente foi se aprimorando muito também e profissionalizando. Eu, por exemplo, sou escritora e trabalho com marketing ali, né, com texto publicitário. O Fevi já é jornalista, então acho que ele tem uma bagagem maior enquanto um podcaster do que eu, que daqui a pouco sou a faladeira tagarela, mas eu não sou tanto desse lado, assim, vou aparecer nas câmeras e falar e tal. E eu acho que desse ponto de vista consigo ver, nossa, né, evoluímos, assim. Então, acho que foi essa construção meio do nada, na brincadeira, se tornou algo super sério, assim, que a gente leva muito a sério. Ô, gente, mas eu vou falar pra vocês estão de parabéns, porque o material é bom. Então, obrigada. Obrigado. Eu só sei que, assim, a história de vocês confunde com a minha e a do Juliano, porque o Juliano começou o projeto e eu cheguei logo após. Eu faço marketing, o Juliano também faz marketing, a gente faz marketing literário, e quando o Juliano me apresentou o projeto, eu falei, gente do céu, esse projeto é legal demais, eu quero participar.
Eu acho que foi a mesma sintonia entre vocês, então. E, gente, como que é produzir um podcast? Porque eu sei qual que é a dificuldade. E eu sei que é difícil. Não é, assim, tem que ter paciência. E vocês? O que passa na cabeça de vocês? Então, a gente agora, né, na verdade, eu confesso que do início até mais ou menos há uns 2, 3 meses atrás, assim, a gente tava num fluxo que a Camila ficava mais com essa parte das redes sociais, né, e eu ficava com a parte do podcast, então a gente se dividia muito bem nisso. Como ela tem também uma expertise maior nas redes sociais ali, até por trabalhar com os textos publicitários e tal, funcionou muito bem, assim. Agora, como a gente tá focando mais em criação de vídeo para redes, eu tenho que participar mais, porque eu também tenho que aparecer. Exato. Então, agora as funções do podcast também estão bem divididas, assim, né? E a produção, ela é do início ao fim, assim, conforme a gente determina ali numa reunião mensal que a gente faz sobre os próximos convidados, né? O próximo mês, a agenda, definição de tema, se a gente tiver que ler algum livro, qual vai ser, qual discussão. Então, são várias coisinhas, né? E a gente se divide ali nos convidados também, né? Tipo, um vai pegar uma pauta e vai chamar o convidado e vai fazer, o outro vai pegar outra pauta e vai chamar o outro convidado e vai ficar responsável pelo outro, e a gente vai se dividindo assim. E tem funcionado. O Fevi ficou e, na verdade, fica ainda responsável pela parte de edição, assim, né? De fazer a edição dos vídeos que agora a gente tá postando no YouTube, os episódios. Era uma coisa que a gente não fazia antes, né? Em vídeo, no caso. E aí ele faz essa edição, ele faz os cortes pras redes sociais também do podcast, edita ali pra ir pro ar, pro Spotify. Então, essa parte mais de edição que já é a área dele, daí fica com ele. Essa parte, assim, do podcast em si, é trilha, essas coisas assim, né? Finalizar mesmo o episódio. E daí essa parte de planejamento a gente dividiu mais, assim, porque entendeu também que ficava um pouco, talvez, pesado, desequilibrado, que a gente dividisse as coisas. Então a gente pensou, vamos fazer de igual pra igual, assim, pra ficar melhor. Ô, gente, só pra vocês entenderem, quem tá ouvindo a gente, por que a gente passou pra vídeo, é mais atrativo o vídeo porque chama mais atenção. Então, gente, sempre quando vocês verem um podcast que tá migrando pra vídeo, quer dizer que ele tá querendo crescer, tá querendo pegar um público novo e tá querendo expandir. É verdade. É isso aí. É bem nessa. A gente teve muitos planos pro clube, assim, e por isso que a gente também quer que ele dê muito certo, né? Cada vez mais, assim, já tá dando, mas que ele seja cada vez mais frutífero pra gente, e a gente, né, tem que entrar aí no que o mercado tá pedindo também, né? E as pessoas estão pedindo muito a questão do vídeo. Nem que sejam vídeos curtos, né? A gente faz recorte dos episódios e por aí diante. É uma necessidade do mercado. A gente tem que se adaptar para poder crescer. Isso é uma coisa que em alguns momentos me alegra e em outros momentos me deixa muito chateado. Sim, exatamente. Mas faz parte do jogo, né, gente? Gente. E, gente, como que foi? O que vocês sentiram nesses vamos falar, 3 anos? Como que tá sendo esses 3 anos? Foi muita luta? Olha, não falta história pra contar. Eu acho que a gente tem momentos, assim, a gente vive uma onda de emoções diferentes, né? Uma montanha russa, isso. Porque eu acho que o início é aquilo muito, a novidade, vamos fazer dar certo, então existe uma empolgação natural, né, do projeto começando a sair, mas tem também as descobertas ao longo desse caminho. Por exemplo, esse card aí que eu criei com essa ideia genial, não é tão genial assim, ninguém deu ibope pra isso, ninguém se preocupou com isso. E daqui a pouco aquela alternativa que a gente esperava que não desse certo, deu certo. Então a gente vai descobrindo algumas coisas, assim como eu comentei, por exemplo, de ter mais desenvoltura pra falar no podcast, existe também um lado de aparecer, né, nos stories, nos vídeos, então isso foi uma coisa também de descoberta, da gente perceber que a gente tem que estar ali, que nem tu trouxe, né, Luiz, é importante a gente estar aparecendo, porque é uma necessidade atual, porque o algoritmo meio que exige, então eu acho que houveram esses aprendizados, assim, que são muito bons e às vezes não são tão bons, porque aí já bate uma outra questão também no meio disso, que é a vida paralela ao podcast, então a gente tem os nossos outros trabalhos e outros compromissos, então a gente não tem 24 horas pra lidar com tanto de coisa que a gente tem que fazer. E aí a gente vive essa montanha russa do tipo, descobrimos um monte de coisas, então vamos testar, daí a gente testa de novo, e testa um jeito de fazer roteiro, testa um jeito de fazer vídeo, testa um jeito de convidar. E daí a gente fica nessa montanha russa de descobertas e testes e de ter momentos assim mais de orgulho, de alegria, de ter momentos de reflexão também sobre o nosso trabalho. Acho que é mais ou menos isso, se eu tivesse que resumir, muito resumido. Não, gente, tá perfeito. E também acho que a nossa mudança, né, também, porque como a gente tá falando de literatura, quando eu comecei o podcast, eu não sou mais o leitor que começou o podcast, né, e a Camila também não é mais a leitora,
que começou o podcast. Então a gente foi mudando também os nossos gostos, as nossas vontades e tentando integrar com o público, né? Porque a gente começou fazendo uma coisa até que era mais divertida, mais engraçada. Se você pegar lá os primeiros episódios, tem a gente analisando o hype de livro, né? Ou dizendo, o que a gente odeia em tal personagem, o que a gente gosta. E aos pouquinhos a gente foi entendendo que o nosso público, ele não era esse, né? Era mais discussões mais elaboradas sobre diversas coisas. E isso foi mudando com a gente também foi sentindo essa necessidade de falar. Então, hoje a gente fala muito de mercado editorial como um todo, né? A gente entrevista autores, a gente também traz, né, outros criadores de conteúdo para falar, principalmente sobre essas mudanças que têm acontecido no mercado e que acabam impactando a literatura, né? E vez ou outra, claro, a gente fala ali de um livro específico, de um gênero específico, né? Então, fomos moldando aí, de acordo com o tempo também, o que a gente queria e o que o público queria, né? Eu mesmo, quando eu entrei, eu tava numa linha muito mais editorial. Só que com o tempo, a gente vai ajustando, vai ver o que é confortável, o que não é, a gente vai procurando outros desafios. Um dos nossos desafios aqui no Pode Ler e Escrever foi participar de evento. E assim, a gente batalhou até chegar a um evento. Por exemplo, ano passado a gente fez o Hot Market. Esse ano a gente vai fazer o Hot Market de novo e a gente vai entrevistar outros autores. Assim, a gente está muito feliz, muito empolgado, a gente está preparando tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E tem um detalhe importantíssimo nessa história do Hot Market, porque lá eu revi o Pianjas, do Papai Pop. E para quem não sabe, eu fiz o lançamento dele há 7 anos atrás aqui em BH, pela leitura do BH Shopping, aqui de Minas Gerais. E assim, gente, sabe quando sua vida dá um 360 e você se reconecta com o seu passado e você fala, gente do céu, é isso que eu quero fazer, é isso Tô que no lugar certo. Exato. E assim, depois desse dia eu falei, gente, eu quero continuar fazendo isso. E eu quero fazer isso cada vez melhor. Não, com certeza. A gente tem vários momentos ali, eu acho que são muito responsáveis, assim, por dar um gás na gente e de fazer continuar, assim, porque não é um projeto fácil de lidar, né? A gente tá falando de uma forma de arte que é uma das mais desconsideradas e menosprezadas aqui no Brasil, né? As pessoas não dão bola pra literatura. Ou melhor, não é que não dão bola, elas nem são incentivadas a dar bola, né? Então, é difícil. Então, o tema é difícil, os contatos ali acaba ficando muito restrito, né? Os nichos. Então, tem vários desses momentos, assim, que são importantes pra gente, como conseguir parceria agora mais recentemente com a Seiva, foi uma coisa que deu um super gás na gente. Entrevistar autores que a gente já queria muito, assim, né, ou pessoas que a gente acha que são muito importantes no mercado, que dão essa visibilidade pra gente. Então, dá o ânimo, né, de continuar. É gostoso quando isso acontece, né? Eu adoro quando alguém marca a gente, eu li esse livro porque o clube indicou, ou vem falar, assim, né, no privado, assim, é muito legal saber que as nossas dicas, assim, que a gente tá sendo ouvido, né, que as pessoas estão prestando atenção no que a gente tá falando. Acho que isso é muito mais importante, às vezes, do que números. E eu acho que o grande desafio de trabalhar com internet, assim, estar na internet fazendo conteúdo, eu vou dizer se vender, mas não é bem isso que eu quero dizer, mas eu acho que é entender, que nem o Fevi trouxe, assim, temos o nosso público e vamos falar desse jeito com ele. Eu não preciso falar como todas as 100 mil pessoas estão falando, e acho que isso vale para um monte de criador de conteúdo que faz coisas muito legais, como vocês com podcast, né, que tem uma proposta muito parecida com a gente. Então acho que existem muitas pessoas fazendo coisas legais e tem outras pessoas fazendo coisas repetidas e coisas, enfim, que dão às vezes mais certo, que dão mais visualização, né, que trazem outros retornos, mas eu acho que é justamente essa graça da gente fazer algo que a gente entenda. Esse é o meu lugar, eu tô fazendo porque eu sinto orgulho desse projeto e não porque, enfim, eu tenho uma outra coisa por trás, sabe? É justamente... Exato, eu tô fazendo pela minha essência, pela vontade, pelo meu propósito. Eu acho que é isso que me deixa muito feliz com esse projeto, sabe? Imagino. Eu só sei, gente, que assim, a hora de gravar, pra mim, é um momento de libertação. Tem coisa que eu corrijo na edição, mas é meu momento de libertação. Tudo bem que a gente faz porque gosta, mas a gente precisa fazer aquela conversão pra valer a pena. E é lógico que a gente não se apega a número, a gente se apega à evolução do projeto. E eu acredito muito nisso também, sabe? No passo a passo, naquelas mensagens que mudam o nosso dia, porque, por exemplo, vocês falaram aí da indicação, eu sempre recebo mensagem falando, Luiz,
Que episódio bacana, que episódio. Gente, quando alguém fala isso, eu ganho a semana, pra você ter ideia de tão gostoso que é. A gente gravou há pouco tempo um episódio com a Martina, que é uma chilena. Ela morou no Brasil, agora tá morando no Chile. Gente, esse episódio pra mim foi tão emocionante, que assim, pra mim valeu muito a pena ter feito tudo isso, sabe? Aí por isso que eu fico vendo a evolução de vocês falando disso, eu também fico vendo a minha história e eu fico falando, nossa, isso é foda. Não muito, e que nem tu falou ali, a gente também quer conversão, porque a gente quer que as pessoas escutem, né? A gente quer que o assunto chegue nas pessoas, né? E que mais pessoas descubram e se interessem e tal. E muito legal, assim. Eu vi que é a Martina Salvo, né? Que você gravou com... Isso, exatamente. Esse episódio eu vou falar pra vocês. Não aparenta, mas esse episódio me emocionou muito, porque a gente tava falando de um tema tão pesado. Na edição a gente deu uma suprimida, mas mesmo assim, era um tema pesado. E assim, você fica analisando, será que eu falo disso? Será que eu não falo? Sabe? A sua cabeça passa 1001 coisas. Mas, pra mim, foi o melhor episódio de 2024. A gente teve outros episódios maravilhosos. Por exemplo, a gente entrevistou o Lobão, o cantor Lobão. Sim. Fantástico. Chiques. E, gente, quando a gente conseguiu essa entrevista, pra gente foi o máximo. Vocês não têm noção. Um ícone, né? Exato. Eu achei muito interessante que tu falou também, que é o teu momento de libertação, assim, porque eu sinto que no clube, de certa forma, também é, assim, a gravação. E isso foi se tornando também, né? No início, tinha muitos cortes, muitas edições e tal. Hoje em dia, a gente grava ele praticamente na íntegra, assim, e isso mostra muito a nossa evolução como comunicador. Eu acho que a Camila, principalmente, até aproveito aqui o espaço para elogiar ela, porque eu lembro que no início, como ela era de outra parte ali, né? Ela trabalhava com comunicação, mas mais escrita, falada. Apesar de ser meio matraqueira, ela tinha as inseguranças dela ali na apresentação, em guiar o convidado e tal. Mas a gente deu as mãos e foi junto. E hoje, tipo, ela pode apresentar um episódio sozinha, sem mim, sabe? Então é tranquilo. Camila, quer complementar? Não, eu ia dizer que eu acho que é muito isso, assim, que eu trouxe mais no início, de ver que a gente evoluiu e teve essas descobertas juntos, assim, da importância de continuar acreditando no projeto. Eu acho que que nem a Fê falou, nos mudamos enquanto leitores e também enquanto pessoas, e isso vai também replicar no podcast, óbvio, né? Imagino. Que fantástico, gente. Tô muito feliz de estar fazendo esse material com vocês. Para vocês, hoje, como que funciona a dinâmica de vocês em relação a... Vocês recebem material das editoras, dos autores? Como que vocês fazem essa seleção? Aqui não tem tanto isso aí não, hein? A gente vai mais assim, ó, na luta e no suor, sangue, suor e luta. A gente, na verdade, tem contato, assim, com a assessoria de imprensa de alguns autores que indicam, assim, pra gente entrevistar e tal. Mas é meio assim, na cara e na coragem, assim, muito indo de, né, nós temos um podcast há X tempo, temos convidados que já trazemos aqui e tal, e a gente vai na luta atrás, assim, a gente não tem... Claro que a gente tem formalizações, a gente entra em contato com o contato da pessoa e fala por e-mail e, enfim, né, sempre muito profissionais, mas sem ter muito esse respaldo. O Tavi pode falar melhor até porque ele foi a pessoa à frente disso por mais tempo. Mas Sim. A gente vai muito, assim, na cara e na coragem. É que a gente tem uma... Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho, que é a questão do planejamento, assim, meio que anual. A gente, no início do ano, já sabe mais ou menos todo mundo que a gente quer trazer pra gravar com a gente. A gente vai reencaixando, né, colocando nos temas ali nos meses e tal. E a gente também tem uma percepção de que, tipo, dos momentos que a gente pode chamar certas pessoas ou não, né? Tem criadores de conteúdo muito grandes que estão na lista do nosso podcast, que a gente quer trazer, mas a gente entende que ainda não é o momento, porque a gente não tá preparado pra daqui a pouco o grande público vir, ou às vezes até a linguagem. Às vezes já aconteceu também de ter, tipo, um criador de conteúdo muito grande, que eu sei que se eu convidasse ia dar super certo pra nós em questão de números, mas o público não ia se fidelizar porque a gente fala linguagens diferentes, né, que nem a Camila trouxe antes ali. Tem isso, assim, mas em relação aos convidados a gente faz meio que uma lista, daí aproveita também a assessoria de imprensa, né, do pessoal que entra em contato com a gente. Contatos com editoras já aconteceu, assim, de 1, 2 vezes editoras entrarem em contato com a gente pra enviar um livro pra gente indicar no podcast, ou ler, pelo menos, e trazer a discussão, né? Já aconteceu, mas acontece em menos frequência. Geralmente é mais a gente lá no suor e no sangue. Imagino, porque eu, como eu sempre fiz marketing literário, eu tenho muito contato com as assessorias. Só que uma coisa que me salvou foi ter
participado da leitura do BH Shopping, que ela abriu esse espaço para as outras leituras. Aí a gente tem muito contato com o pessoal da leitura e acaba que eles são intermediadores. Liga pro Luiz que o Luiz consegue resolver tal coisa, sabe? Sempre acontece isso aqui comigo. Aí acaba que eu vou conhecendo a história da pessoa, a pessoa, podcast, que legal. Como que funciona? É pago, não é? Aí começa aquela conversa. Peraí que eu vou te mandar um livro. Eu só sei que, gente, eu acho um máximo. Sempre tem, né, essas perguntas assim de vocês cobram quanto por episódio? Amor, a gente não tá cobrando nada por enquanto. E nem vai cobrar, porque eu acho que a graça do podcast é realmente trazer pra conversa, né? E a gente só quer bater um papo, né? E claro, criar contatos, criar rede, né, de networking, enfim, que funcione para pro projeto, mas é muito engraçado quando chega essas perguntas. Eu acredito muito em formatos e formatos. Eu acho que tem o formato pago e tem o formato... Sim. E marcas, patrocinem a gente, tá? Leitura, vocês estão ouvindo? Favor. Pode patrocinar. Companhia das Letras, a maior do Brasil, a gente tá aí. Por favor. Exatamente. E, gente, tem algum episódio que vocês têm muito orgulho de ter produzido? Eu vou começar falando um que eu lembro de primeira. Não, 2. Esse que eu lembro de primeira é com a Vanessa Passos, porque eu tinha lido recentemente A Filha Primitiva, e eu tinha gostado muito, muito. E aí eu fiquei muito naquela apreensão, assim, eu vou falar com ela na entrevista, e como eu vou conseguir conduzir, porque eu estou meio que eufórica pela história. E eu acompanho a Vanessa há muito tempo, na verdade. Quando ela ainda lançava digitalmente, quando ela dava, assim, algumas mentorias gratuitas na internet. Então eu gostava muito dela de acompanhar. E daí eu fiquei com aquele medo mesmo de ficar não sabendo como conduzir a entrevista. E na verdade acho que foi muito legal e deu tudo certo. Então é uma que eu consigo falar de primeira. E a outra foi com Juan Julián, enfim. Que é autora, assim, né, de... Ai, gente, me fugiu o nome. Mas enfim, é outro autor que a gente entrevistou. De comédia romântica. Isso, me fugiu. Eu fiquei... Ele também é roteirista na Rede Globo. Ai, chique. E assim, eu fiquei muito feliz de receber ele. Porque, assim, ele foi muito querido. Tipo, num nível, assim, que eu acho que a gente não imaginava, assim, ele foi muito receptivo, ele deu uma entrevista, assim, incrível do início ao fim, a conversa fluiu, a gente pensou também que talvez ficasse nervoso pelo peso do nome ali, mas foi uma conversa muito boa, muito legal, eu saí, tipo, saltitando de felicidade depois de gravar, e a gente também tinha lido o livro dele, e aí foi uma experiência também muito legal, então acho que eu já diria esses 2 de primeiro, assim, que eu gostei muito. São os que vieram na minha mente também, mas eu acho que aí, indo um pouco fora do eixo, assim, eu gosto muito de um episódio que é só nosso, que é sobre a Rita Lee. A gente fez logo após a morte dela. Esse episódio eu acho muito bom, porque eu acho que a gente tava muito inspirado, a gente fala da biografia dela, da importância dela pra literatura, e a edição também, ela é mais diferentona, assim, não segue muito a vibe dos outros episódios, né, que é mais conversa e tal. Esse daí a gente insere umas músicas, a gente insere umas brincadeiras que é bem legal. Acho que são os meus episódios favoritos, junto com esses que a Camis mencionou ali. Ó, que bacana. Então, gente, só aproveitar para complementar, o livro da Rita Lee, a biografia dela, que é de capa laranja, ele foi o 3º livro mais vendido da Rede Leitura em 2015, se eu não estiver enganado. Porque eu lembro que eu participei da divulgação do marketing desse livro. Agora, né, temos um lançamento póstumo também, né, o Mito do Mito. Exatamente. Tô muito ansioso para ler. Se eu não estiver enganado, saíram 3 livros falando da trajetória dela. Que é o laranja, tem o preto com ela de cabelo branco. Sim, tem a autobiografia, que é esse laranja, tem a outra autobiografia, que é o que ela fala do câncer e tal, e tem esse agora, o Mito do Mito, que é muito legal, porque ela fala dos ídolos dela, né? Então, bem interessante. Eu lembro que isso estava planejado desde 2015, se eu não estiver enganado. Eu posso estar errado em relação às datas, mas eu lembro que quando esse projeto saiu, tinha uma sequência, e assim, foi bacana demais. Eu vou até aproveitar para complementar aqui do meu episódio favorito, assim, um que eu tenho certeza que eu achei lindo e maravilhoso da gente ter feito foi o da Daniela Zupo, que ela já foi jornalista na Globo, já foi jornalista em vários locais, e gente, o episódio dela é lindo de morrer. Quem gravou ele foi o Juliano. Eu só fiquei de ouvinte nesse dia acompanhando o áudio para ver se ia dar tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. E, gente, esse episódio para mim ele tá impecável. De tão bonito que ele tá, assim, em relação a tempo, em relação às perguntas. Foi assim, para mim foi um episódio maravilhoso. Então você tem muito orgulho de produzir ele. O do Lobão era um episódio que eu já era fã do homem. E o homem aparece na minha frente. Imagina a emoção.
Gente, eu só sei que no dia, eu só falei, mãe, eu vou entrevistar o Lobão, e minha mãe é fanática por rock. Eu ouvi rock a minha adolescência inteira. A minha família inteira ama rock. Quando eu falei que ia entrevistar o Lobão, gente, minha mãe ficou doida. Imagina, né? Imagina. Eu acho que deve ser curioso entrevistar ele, assim, porque é uma pessoa muito autêntica, né? Tem que saber muito bem, tu vai perguntar e tal, né? Mas aqui, posso ser sincero com você? Muita gente falou isso. Falou que, não, Lobão, você tem que ter cuidado, que ele pode dar uma resposta tal. Gente, a gente entrevistou ele, pra mim foi um dos caras mais gente boa que eu já vi nos últimos anos. Na hora, eu falei, gente do céu, isso não é Lobão, não, isso daqui é um lobinho. De tão gente boa, velho, que tava. Pra mim, foi assim... Foi um episódio que eu achei que ia acontecer alguma coisa e aconteceu uma coisa totalmente diferente. Então, assim, pra mim tá no meu top 10, porque não tava no meu planejamento. E tem um episódio que eu tô planejando, e se Deus quiser eu vou conseguir, que é gravar com o Piante, que a gente já tá conversando com a assessoria dele e a gente, uma hora sai. Vai dar certo. Nosso conterrâneo. Vocês são do Rio Grande do Sul? Sim. Tá linda, gente. Mandar um abraço ali pra Danusa. Danusa também foi um outro episódio que a gente gravou que foi maravilhoso. Vou até passar o contato dela pra vocês. A Danusa... Gostamos aí as conexões. Fantástica. A Danusa é fantástica. Gente, grava com ela. A mulher é fantástica. Gente, gravem com ela. É só isso. É uma aula de design. É uma aula... Vamos querer o contato depois. É uma aula. Vocês vão ter, tão maravilhosa que a pessoa é. Vai valer muito a pena, eu tenho certeza. Vamos aproveitar. Como que tá o mercado aí do Rio Grande, depois do que aconteceu aí? O que eu posso dizer, assim, em Porto Alegre, né, que a gente acaba tendo mais contato ali, e tem mais essa afinidade ali, né, com os livreiros da região e tal, muitos sofreram com as enchentes, né, tiveram que ficar meses parados, né, de vendas físicas, teve gente que ficou só com vendas digitais de livros, então as pessoas encomendavam e eles enviavam, e também ficou uma coisa meio turbulenta em relação à Feira do Livro, que é uma Feira do Livro que a gente tem aqui, que é muito forte, né, ela acontece sempre em novembro. Tiveram, né, aquelas discussões, será que vai ter, será que não vai ter? Felizmente já foi confirmado, vai ter, já temos também o patrono, né, que saiu ontem, se eu não me engano, a notícia. E agora sim que a gente tá vendo que as livrarias estão começando a se reestruturar nos lugares onde elas, enfim, né, estavam, né. É um processo lento, né, é um ramo difícil, porque hoje em dia muitas pessoas acabam optando por comprar por site, pela internet e tal, e acabam não consumindo os livros das livrarias, mas eles são negócios muito importantes que a gente precisa ter, né, nas cidades, que, assim, eu tenho um compromisso pessoal de, pelo menos, todo mês eu vou lá e compro um livro numa livraria, assim, aqui da região, pra, né, tá engajando e tá, de certa forma, porque senão a gente se deixa só pelas promoções da Amazon, aí já viu, né? E isso é uma crítica minha, porque, às vezes, a gente... entre aspas, a gente acha que a gente tá fazendo bem de comprar num lugar só e acaba que o mercado não evolui. Eu só sei que se eu não estiver enganado, foi há uns 2 ou 3 meses atrás. Eu tava reclamando do preço de um livro que tava numa loja. Eu só sei que o preço normal dele era R$40. Ele tava 120. Aí, gente, eu falei, gente, como que eu vou apoiar um livro que custa 120? Que o preço dele normalmente é R$40. Eu só sei que, assim, não entrava na minha cabeça aquele valor, aí eu ficava, gente, não pode ser. Então, assim, eu lembro que eu comecei uma discussão na internet pra ver, gente, o que tá acontecendo? Tudo tá tão caro. A gente precisa, assim, discutir sobre isso, apoiar que, para ter essa concorrência, o preço, entre aspas, um bater de frente com o outro, porque senão, gente, não tem como. Mas, aproveitando, gente, dando meu apoio aí ao pessoal do Sul, vamos incentivar a leitura dos leitores gaúchos pra gente fazer essa movimentação legal, né? Aproveitando, fazer meu jabá aqui. Pode fazer. Porque, então, até trazendo da pergunta aqui sobre o Rio Grande do Sul, eu tô lançando um livro, está na pré-venda, com a editora Patuá, maravilhosa, e o livro ia ser lançado em maio, que foi quando ocorreu. Então a gente ia trabalhar ali pré-venda e lançamento mais ou menos maio, junho. E obviamente eu e outros autores gaúchos, né, adiamos isso. É uma coisa que também, enfim, era a última preocupação da minha vida pensar nisso. Tem também esse lado, né, além dos livreiros, das pessoas que vendem os livros, tem também a parte de quem trabalha com isso, né, escrevendo, ou enfim, editores, designers, acho que todo mundo foi afetado de modo geral. E aí, fazendo o meu jabá, o meu livro está em pré-venda nesse mês, lançamento presencial em Porto Alegre em setembro. Em breve soltarei mais informações no meu Instagram, que é
Cami Coelho _. Então, apoiem os autores gaúchos como eu, gente, por favor. É isso. Exatamente. Eu só sei que Até o momento tô fazendo minha publi. E eu ia dizer que eu, como privilegiado, já li esse livro, já sei do que se trata. Embora, né, tenham contos inéditos que eu não acho que eu não li. Tem inéditos. Tem inéditos que eu não li ainda, mas vale muito a pena, gente. Muito legal mesmo. E eu faço a publi, mas não faço direito, assim. O nome do livro é Âmago, então também dá pra procurar lá na editora, no site da Editora Patuá. E, gente, vamos apoiar os autores gaúchos, vamos comprar nas editoras gaúchas. Eu tenho certeza que se cada um fazer um pouquinho, a gente reequilibra o mercado e volta ao normal. Na verdade, voltar ao normal não vai, mas vai diminuir um pouco essa diferença que tá tendo. E outra coisa importante, a gente precisa preservar a literatura gaúcha, né? Já que alguns livros foram perdidos na enchente, né? Tem essa questão. Sim, com certeza. Teve muitas pessoas também que perderam suas bibliotecas pessoais, né, e tal. Então, a gente teve fazendo doações de livros, né? Tivemos várias iniciativas para isso aqui também. Pessoal de outros estados que puderam doar livros, né, doaram. Se eu não me engano, ainda tem umas iniciativas que estão rolando, assim, então dá para dar uma pesquisada e se inteirar mais, assim, mas porque a literatura, a gente sabe, ela pessoalmente, né, acaba sendo um lugar muito afetivo, né, então quando as pessoas já perderam muitas coisas e perdem aquilo que também trazia esse conforto, né, um hobby, enfim, uma atividade de prazer, a gente fica, né, meio sem saber pra onde ir, assim, então é importante dar atenção a isso também. Ô, gente, vamos aproveitar que a gente tá falando de livros. Quais foram os livros que marcaram a história de vocês? Eu vou falar os que eu sempre falo. Eu acho que são muitos livros. E eu sinto que isso de marcar a gente, eu acho que é algo que vai mudando. Porque eu acho que a gente pensa, qual livro me marcou mais no último ano? Qual me marcou mais, sei lá, na última década? Então acho que tem muito de a gente mudar, né, enquanto pessoas, enquanto leitores. Mas o que eu ia dizer é Morangos Mofados, do Caio Fernando de Abreu. Porque eu acho que é muito sobre um autor que me inspira enquanto escritora, o jeito de escrever. Eu acho que as primeiras coisas que eu escrevi tinham muito, talvez, roubadas da identidade do Caio, até que eu tive a minha identidade enquanto escritora. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é um livro recente, mas que me tocou muito e acho que chegou no momento certo. Eu li no último dia de um ano. Então foi, tipo, virada de um ano pro outro. E eu acho que isso foi muito simbólico pra mim. Então eu diria ele. Eu diria esses dois. Porque são os primeiros que vêm, assim. Então acho que eles são bem mais marcantes pra mim nos últimos tempos. Então, é difícil essa pergunta. Mas eu acho que, assim, resumindo a história, né? Eu acho que O Caçador de Pipas é um livro muito importante pra mim. Eu acho que eu li ele quando eu tinha uns 12 anos, assim. Eu nem deveria estar lendo ele, porque ele é uma literatura super adulta, assim. Trata de temas super pesados, fala da guerra. Mas é um livro que me fez ver que o mundo, acho que era fora do meu quarto, sabe? Eu acho que isso foi muito importante. E depois, mais tarde, eu acho que Os Miseráveis foi um clássico que eu tenho muito orgulho de ter lido e de ter ele aqui na minha estante. E de ter lido porque é gigante, né, a história. São 2 tomos gigantes, mas também porque é muito bom e ele, tudo que aconteceu ali, né, acabou refletindo na literatura depois. Então, eu acho genial. Nossa, fantástico, imagino. Gente, eu tenho 3. E os 3, cada um define um momento da minha vida. O primeiro é A Vida é Bela. Eu li esse livro quando eu tinha de 12 para 13 anos. É um livro simples, rapidinho de ler. Só que teve uma frase que esse livro mexeu comigo até os 27, 28 anos. Que era, você deveria subir o Pico das Agulhas Negras. Gente, isso daí ficou na minha cabeça até os 28 anos. Aí eu falei, gente, eu vou subir o Pico das Agulhas Negras. E eu fui lá e subi a montanha, a 5ª maior montanha do Brasil, por causa desse livro. Porque eu queria saber qual era a sensação de subir essa montanha. E eu fui lá e fiz isso. E, gente, lá de cima é um absurdo. A sensação de você dar um 360 e só ver nuvem é uma coisa, assim, de outro mundo. Então, assim, esse livro me marcou demais, porque eu queria ter as sensações que aquele livro pedia pra você fazer. Aquilo que o livro te indicava pra você fazer, eu queria. E esse livro, assim, mexeu comigo de uma forma, assim, maravilhosa. Outro livro que também mexeu comigo, mas que eu falo que eu leio ele sempre, e sempre muda o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, é O Pequeno Príncipe. Eu acho que esse livro é um livro que, assim, você vai ler ele hoje, vai ser diferente
do de amanhã e vai mudar e vai ser totalmente diferente daqui a um ano. Então, assim, é um livro que ele tem o sentido dele vai evoluindo com o tempo. Não é à toa que depois disso eu comprei um que é o Rascunhos de uma Vida, que é do mesmo autor, que é quase uma biografia. É um livro de arte desse autor. Eu acho maravilhoso. E um terceiro, que ele me fez criar coragem para mudar o rumo da minha história em relação ao tipo de trabalho que eu executava, é um livro chamado Designer para a Vida. É um livro voltado para autoajuda, que o autor, ele é designer, e ele usa regras de designer para exemplificar como a vida pode ser mais bonita. E como eu sou designer de formação, a mensagem que ele quis passar caiu como uma luva para mim. Então, assim, esses livros, assim, me impactaram de uma forma maravilhosa. Gente, eu fiquei chocado com o livro do autor do Pequeno Príncipe. Porque pouco se fala sobre ele, né? Fala-se muito sobre o Pequeno Príncipe. Exato. E fiquei interessado nesse aí. Só pra você ter uma ideia, deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Você tá vendo o trabalho? Esse livro aqui, ó. É um livro que tem a ver mais com a questão da arte do autor e conta um pouquinho dos traços. Muito lindo. Conta um pouquinho da origem dele, sabe? Que demais. E assim, quando eu li O Pequeno Príncipe, eu falei, gente, sério, não tem como uma pessoa ter escrito isso. Aí que eu fui, não. Eu tenho que saber da história desse cara. E aí eu fui pesquisando e aí eu descobri esse livro. Esse livro aqui é maravilhoso. Vale muito a pena, gente. Acho que editora patrocina a gente. Eu esqueci de falar de um outro livro que foi importantíssimo na minha formação como leitor, A Divina Comédia. Eu tive que ver esse livro 5 vezes para poder entender esse livro. Quem nunca, né? Exatamente. Quem nunca passou por isso? Aí é por isso que eu falo. Esse livro, eu falei, gente do céu, eu li esse livro e não entendi nada a primeira vez. Tem coisa errada. Aí eu fui pesquisando. Quando eu cheguei na quarta, eu ainda estava na dúvida. Aí depois que eu li a biografia do Dante, que eu comecei a entender mais. Aí eu peguei a versão da editora 84, aí que veio aquela magia, sabe? Então, assim, A Divina Comédia, pra mim, é outro livro que, assim, me formou leitor. Nossa, eu ainda não li. Eu ainda não li esse. Quero ler. Eu ia comentar só pra dizer que, assim, não leio nacional, né? Mas eu leio muito nacional. E eu sempre tenho que exaltar o meu autor nacional favorito, que ele é o maioral de todos os tempos, que é o Machado de Assis. Eu amo. Esaú e Jacó é uma obra que eu amo muito e ela é pouco falada também, né, assim. As pessoas falam muito de Dom Casmurro, que é muito importante, de Memórias Póstumas, né, recentemente teve aquela viralização do vídeo da gringa lá. Esaú e Jacó, nossa, é uma história tão boa, né, de irmãos que acabam tendo interesses parecidos e também não tantos, né, e isso acaba gerando vários conflitos. É aquela clássica trama de irmãos que dá errado, né. Mas ele faz de uma forma muito, muito genial, assim, né? Sempre falando da sociedade, criticando ali o que tá errado, denunciando, né? Então é bem bacana também de trazer. Eu ainda não tive a oportunidade. Eu vou separar para poder ver. Eu acho que vai valer muito a pena. Gente. Com certeza. E, gente, me conta quais são os planos pro futuro do podcast de vocês? E aí, Camila? Então, eu acho que o maior plano é continuar. Continuar. Seguir planejados. Eu acho que, na verdade, esse é um plano / desafio, porque essa coisa de produzir muitos vídeos, ela demanda bastante tempo, e daí, como eu trouxe ali, né, a gente tem outras rotinas paralelas. Hoje minha dicção está ótima. Então, eu acho que é meio isso, planos, é continuar firme e forte, assim, acho que com fé no nosso propósito, que a gente vai colher frutos ainda maiores. Daí, indo para um lado não tão filosófico, eu diria fechar parceria com editoras, né, acho que ter mais visibilidade do que a gente já tem, né? Criar outras conexões. Então, acho que tem todo esse lado aí. Eu também complemento só dizendo isso, assim, também. Acho que continuar a tocada que a gente tá indo. Já tá sendo, de certa forma, um desafio agora o lance dos vídeos, né? A gente quer estar mais presente no YouTube. A gente viu que foi uma surpresa até. A gente não se organizou pra isso, né? Um belo dia, a gente pensou assim, poxa, tem que botar aqueles episódios que já temos no YouTube. E aí começou a trazer visualização, né? E aí a gente pensou, não, vamos se organizar então pra entregar o conteúdo bonitinho lá também. Aos pouquinhos, né? Acho que manter, assim, essa organização que a gente tá mantendo, tudo, né? Nos girar o que pra onde a gente vai, daí. Não, maravilhoso, gente. Eu acho que o importante é pensar no amanhã, né?
Eu acho que quando a gente tem aquela esperança lá no fundo, a coisa caminha suave. A gente mesmo aqui, a gente tá com um planejamento muito bom de cobrir algumas feiras e participar de algumas feiras. A gente tá negociando, tá fazendo nosso corre. Em breve a gente vai divulgar aonde a gente vai participar e como. E eu tenho certeza que quem acompanha a gente vai ficar feliz. Venham pra Porto Alegre. Quem tá investindo na gente vai ficar feliz também. E se Deus quiser, a gente vai fazer alguma coisa em Porto Alegre. A gente Venham. vai fazer. Venham. Ah, gente. Ô, gente, aproveitando, como que é a relação de vocês com a internet? Vocês gostam? Porque eu vou ser sincero com vocês. Durante a pandemia, eu tive crise de ansiedade. E, gente, eu tava com ódio de internet. Eu só fui mudar minha cabeça com a questão da internet um tempo depois. Hoje em dia que eu tô me cuidando mais, que eu tô mais suave, eu tô vendo a internet de outra forma. Eu atualmente, né, eu sou muito TikToker, só que só TikToker pra ver, não pra fazer nada. Mas eu gosto bastante, eu acho que eu sou uma pessoa muito cronicamente online, na verdade, assim, sabe aquela adolescente que viveu todas as redes sociais da época e agora adulto que vive todas as redes sociais da época. Eu sou muito essa pessoa, eu sou um pouco até apegada demais, confesso. Às vezes eu vejo que também tem um pouco da gente mexer nas redes sociais, porque por costume, não porque a gente quer de verdade, então eu acho isso problemático. Consigo ser crítica nesse sentido, mas eu uso bastante. Eu acho que tem momentos que a gente sente necessidade de se afastar, então, por exemplo, na pandemia, com certeza, eu acho que tanto as notícias da TV quanto estar na internet era perigoso para nossa saúde mental, então eu, por exemplo, fiquei bem afastada naquela época, assim, tentava achar outros meios, assim, para não pensar no que estava acontecendo. A situação agora também das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que eu estava o tempo todo olhando as notícias, sabendo o que aconteceu, né, como é que estavam as coisas, eu também tive o sentimento de, se eu não desligar o celular agora, eu vou ter um surto. Então, acho que tem essa relação que ela pode ser bem perigosa, na verdade, mas também tem o benefício, que é tipo, vai nos entreter, a gente passa um tempo ali meio que com a cabeça mais vazia, que às vezes a gente precisa também, né, que tá cansado, então eu acho que tem esses dois lados e minha relação é um pouco assim, meio desequilibrada, eu diria, sabe, depende. A minha relação, ela hoje é mais saudável, eu acho. Eu tive momentos que era mais tenso, assim, que eu também tava muito cronicamente online, e tava em todas as redes sociais, e TikTok eu confesso que não muito, porque eu não consigo entender, às vezes, a rede. Me sinto um velho, daí... Que daí eu perco as piadas. Às vezes já aconteceu várias vezes da Camila me mandar um negócio e eu ficava tipo assim, daí eu tenho que perguntar pra ela qual é a piada, porque eu não tinha entendido. Então... Não se preocupe. Tem isso. Que eu entendo que o TikTok não foi feito pra mim. Algumas coisas eu ainda consigo pegar, assim, mas tem outras que eu fico, gente, que é isso? Hoje em dia eu lido bem, assim, eu era muito viciado em Twitter, hoje em dia eu não tenho mais. Estou há alguns meses já sem e tem sido muito bom, porque era uma coisa que acontecia, que nem a Camila comentou ali, de às vezes pelo tédio de você não estar sem fazer nada, você vai ali, abre o celular e rola o feed, só pra sentir que, né, não tá perdendo nada. O Instagram, eu confesso que eu acabo usando mais, posto uma foto que eu gosto, vou lá no meu perfil pessoal. No clube, né, eu uso mais, mas no geral não fico entrando o tempo todo, né, deixo as notificações ali do clube ativadas, né, pra eu saber o que surge, e acabo usando mais na finalidade dele do que necessariamente a minha. E é isso, o lugar onde eu mais estou online, né, tanto por trabalho e por comunicação, acaba sendo o WhatsApp, né. As outras eu consigo manter uma distância saudável. Eu imagino. Eu só sei que eu voltei a ter Instagram por causa do podcast. Porque eu senti essa necessidade de querer de comunicar. Se uma pessoa que não trabalhasse com o que eu trabalho hoje e que eu não tivesse tantos projetos de teatro, música e tal, eu não teria Instagram. Eu também penso a mesma coisa. Eu perdi a cara dele não ter mesmo. Ele não teria. Não, eu com certeza, se eu não tivesse na internet hoje, se eu não tivesse, por exemplo, fora do Pode Ler e Escrever, eu faço cobertura de evento. Hoje mesmo daqui a pouco vai ter uma cobertura. Aí o que acontece? Hoje, boa parte das assessorias só me chamam porque eu estou no Instagram. Porque elas me veem o tipo de material, e aí, opa, Luiz, gostei daquele material, você pode fazer um igual? Acaba que é o meu ganha-pão. Mas assim, no dia que falar que não há necessidade de ter Instagram... aí tá uma... Que nem Glória Pires. Querem falar comigo, falem por e-mail. No telefone.
Mas sabe uma coisa, assim, problematizando um pouco as redes sociais, eu acho que a questão de a gente ter que todas as profissões do mundo, elas têm que obrigatoriamente agora criar um Instagram, um perfil profissional, pra elas darem certo, sabe? Eu acho que isso é um debate válido, porque assim, a pessoa ganhou o diploma, no dia seguinte já tem que criar um Instagram profissional, porque se ela não fizer, ela não tem carreira, ela não tem cliente, ela não é importante, ela não existe. Eu acho isso muito problemático, porque eu acho que isso não cabe pra todas as profissões, isso não cabe pra todas as pessoas, e tem um mundo acontecendo fora da internet, mas eu sinto que nem tu trouxe, Luiz, talvez esses contatos realmente aconteçam, porque tu tá lá aparecendo, tá com o Instagram, tá mostrando onde tu vai, o que tu tá fazendo. Pra tua área funciona, mas será que, sei lá, pra uma dentista funciona? Exemplo aqui que eu pensei. Então acho que é isso que a gente tem que pensar muito, assim, sobre o uso das redes sociais, o que isso se tornou na vida da gente, né? Tipo, tu é obrigado a participar de algo que talvez você não queira, assim. Não, e uma coisa que eu brinco muito vou dar um exemplo aqui de situações que eu já vivi e conheço pessoas que já viveram essa situação parecida, por exemplo. Eu tenho amigas minhas que são excelentes redatoras, mas elas tiveram que começar a gravar vídeo para apresentar aquele material. Aí a mídia escrita dela é totalmente diferente da mídia falada. E assim, é jornalista fantástica, maravilhosa, escreve bem, tem uma coesão fantástica, mas na hora que liga a câmera, às vezes a pessoa só quer ficar na dela. São linguagens muito diferentes, né? A forma como a gente se comunica escrevendo é muito diferente da forma que a gente tá aqui falando, né? Exatamente. Aí é por isso que assim, tem coisas que eu não concordo, mas eu acho válido. Por exemplo, se a pessoa quer se expressar em vídeo, deixa a pessoa se expressar no vídeo. Mas assim, se ela funciona melhor no texto, gente, não tem que ter aquela cobrança de vamos fazer um Instagram pra ela. Eu também acho. Eu acho que não tinha que ter isso. Eu acho que vamos torcer para que as pessoas entendam isso também, né? Porque às vezes eu acho que é muito produção de conteúdo, meu Deus. É conteúdo para tudo quanto é lado. Vamos fazer menos conteúdo às vezes, pessoal. Vamos, né? Eu acho que tem um pouco isso também. Eu acho que é uma pressão meio comum. Todo mundo tem que criar esse Instagram profissional. E se não tem Instagram, não é ninguém. Mas eu acho que não é por aí, não. Eu acho que tem outros meios da gente mostrar que a gente é bom e não precisa gravar um vídeo falando, né? Que nem tu trouxe. Exatamente. Eu só sei que eu tenho o meu pessoal que é para tudo. Que é para fazer todas as minhas coisas. As empresas que eu trabalho, tem cada um seu. Mas eu faço o basicão, porque passar disso eu já acho que é demais. Mas, gente, vai ter conteúdo exclusivo lá no Pode Ler e Escrever no final do mês. Uma cobertura fantástica. Aí, spoiler. Olha aí. Exatamente. E, gente, vamos aproveitar. Se vocês pudessem editar ou escrever 3 livros, quais seriam? Meu Deus! Não vou responder essa pergunta, é muito difícil. Essa pergunta é uma pergunta clássica do podcast. Por quê? Porque ninguém tá esperando. E essa pergunta é ótima. Mas assim, não consigo pensar. Sério? Vou dar um tempo pra vocês e vou falar dos meus. Eu gostaria muito de ter editado. Que bom que é gravado. Viu? Eu posso falar que eu já sei. Olha, já sabe. Eu vou falar, sei lá, 3 é muito. Eu gostaria de ter editado, de ter escrito e editado o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Ele é um livro muito mal escrito, então eu tenho certeza que eu teria feito um trabalho melhor. Fantástico. Agora que o Fabi falou essa, era a minha opção. Aquelas tá brincando, não era do tipo vou pensar. Tá, eu vou falar o meu. Eu gostaria muito de ter editado o Paulo Levinsky. Eu sou apaixonado por esse autor. E eu queria ter contato com esse homem. Só que como eu não consegui, o texto dele é maravilhoso. Mas eu queria chegar perto do cara para falar, cara, como que você escreveu isso? Então, assim, Paulo Levinsky é um autor que eu gostaria muito de ter editado. Bom, eu tenho um outro aqui. Eu queria muito ter também esse contato maior, assim, e editado, né? Trabalhado junto com a autora no livro Pachinko. A Min Jin Lee é uma autora sul-coreana. Esse livro é um dos que mais me marcaram nos últimos anos, assim. Onde eu vou, eu panfleto ele é muito bom. Ele é um romance de formação, né? Então, passa pela vida inteira de uma família de sul-coreanos e das escolhas da protagonista, né? Pra onde
acaba levando, assim, a vida dela, que assim, muitas coisas acontecem, mas é muito boa a escrita dela, é muito fluida, muito poética ao mesmo tempo, ela é bem realista, então ela tem uma linha muito bacana, assim, sabe? Eu gostaria de bater um papo com ela, ter batido um papo com ela no momento que ela tava construindo essa história. Eu vou trazer um que eu gostei também, que eu queria ter sido a ghostwriter desse livro, assim, a mais ousada. Mas, porque eu sei que não foi uma ghostwriter, foi ela que me escreveu, que é Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Acho que é Janet McCurdy, acho que é assim que fala. Eu sei qual Ele é um livrão, assim, ele é muito bom, a gente leu ele logo que lançou, e a gente gostou muito. É um livro da biografia da atriz que fazia a... Gente, me fugiu o nome da... Lá da... iCarly. É Sam do iCarly. Isso, eu fiquei na dúvida se era Carly ou... Não. Isso. E daí depois foi Sam Cat com a Ariana Grande e tal. E ela traz ali relatos muito pesados, assim, da relação dela com a mãe, toda a questão tóxica, assim, de querer que ela seja famosa e querer que ela emagreça e querer que não sei o que, não sei o que. E ela passou por outras coisas também, ali na Nickelodeon também. E eu achei um livro muito bom. E eu queria ter sido ghostwriter, assim, ela sentar comigo, me contar todos esses babados e eu escrever pra ela, assim, e ganhar um bom dinheiro. Então eu escolheria esse, assim. Imagino. Gente, eu vou citar um aqui que também foi um livro que eu vou falar pra você. Não tem mais esse livro, mas eu amaria ter editado ele, que é Um Guia pra Vida, do Dr. House. Esse é um livro esse é um livro de autoajuda, ao contrário, porque ele não te ensina nada de bom, só te ensina coisa errada. E nem o House. Exatamente. Muito bom. Gostei dessa escolha. E foi a primeira vez que eu ouvi um termo chamado hiperético, que não é hiperética. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, que é o quê? Quando você faz algo acima da própria ética. E, gente, eu achei esse termo tão fantástico, que eu nunca mais esqueci. Foi um livro que marcou minha vida. Eu tenho 2 que eu lembrei. Recentes, assim, mas também porque eu queria, na verdade, escrever editando como eu queria. O primeiro é O Paciente, do Jasper Dwight, que é um thriller que poderia ser tão melhor e eu achei ele bem péssimo, porque o autor não desenvolve bem a relação ali dos 2 protagonistas. E daí eu ia querer escrever pra mudar, pra desenvolver, pra fazer o livro ser nota 5 e não esse nota 2, 3 aí, que não tá bom. E o outro é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Também porque eu queria mudar as coisas, porque eu achei que não ficou lá como eu queria, e eu sou assim. Eu criei uma expectativa, não cumpriu, eu quero editar ele, quero escrever pra mudar o que eu queria. É bem pro gosto de leitura mesmo. Rafael, eu conheci ele. Maravilhoso, queria. Ele é um querido. Mas o último que eu vou trazer aqui é o Ricardo e Vânia, do Chico Felitti, que é uma história real. Inclusive, ele até fez um podcast agora sobre essa mesma história. Que é um livro-reportagem. É um livro-reportagem. Eu amo essa história. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria muito fazer projetos como esse que ele faz, né? Que vai atrás de grandes reportagens, assim, meio malucas, de coisas super interessantes. E eu amo a escrita dele e eu queria muito estar junto com ele, assim, no processo de construção dessa matéria e ter conhecido o Ricardo e a Vânia, né? E então eu fico com essas 3 opções. Porque eu acho ruim e quero refazer tudo, e os outros 2, né, pra bater um papo com o autor. Fantástico, gente. Eu vou citar o meu último aqui. Eu amo esse livro também. No máximo, eu só queria estar junto para ajudar no marketing, que é Use Filtro Solar. Para quem não sabe, esse livro, quem fez a tradução dele foi o Pedro Bial, que tem até uma música que o pessoal faz. Eu acho que fez uma adaptação. Eu acho que não foi uma música mesmo que o pessoal usou. Só que muita gente acha que esse livro foi escrito pelo Pedro Bial. E, na verdade, o Pedro Bial só foi o tradutor. Olha aí, eu também não sabia disso, gente. Esse livro, se eu não estiver enganado, essa autora, ela é francesa. Se eu não estiver enganado. Porque na época que eu pesquisei, ela era francesa, se eu não estiver enganado. Depois eu até corrijo. Mas, de qualquer forma, o Pedro Bial ganhou toda a fama. Eu queria corrigir esse detalhe. Eu queria falar que o Pedro Bial só fez a tradução, mas o livro é de outra pessoa. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. Vale muito a pena vocês terem para ler de vez em quando. Gostei. Cada um escolheu por motivos diferentes. Eu só por capricho mesmo de mudar tudo. Não, eu acho essas obras que eu escolhi quase intocáveis. Eu queria só entender o que a pessoa fez para chegar nesse ponto. Exatamente, porque, gente,
Vou voltar aqui no exemplo do Dr. House. Cara, esse livro tem cada ideia maluca que faz sentido e que é tão bom e que se você aplicar, você pensa 2 vezes antes. Então, assim, esse livro me fez pensar muito nessa questão de ética, nessa questão de sarcasmo, que é uma coisa que eu amo, eu sou apaixonado, eu sou desse tipo, e ele me fez pensar mais sobre isso. Então, assim, se fez pensar, vale a pena. Ô, gente, já que a gente está chegando no final, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz por ter gravado esse episódio com vocês. Foi um episódio bom, alegre, divertido. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo a gente gostou. E eu tenho certeza que... Espero que eles te sigam também. Então, gente, vamos passar para eles quais são as redes sociais de vocês. Bora! Mais um momento público. Exatamente. Tanto a particular como a empresarial. Com certeza. Então, gente, eu estou nas redes como Cami Coelho, _ então. E o clube, somos @clube da não cultura. Estamos no TikTok, no YouTube e no Instagram com esse user. Então nos acompanhem por lá. Isso aí, sem contar, né, que o podcast também está disponível em todas as plataformas de áudio possíveis, né, Spotify, Deezer, e agora no YouTube em vídeo também. A gente, uma coisa interessante de falar aqui é que a gente sempre vai intercalando, de certa forma, os episódios, para pelo menos uma vez no mês ter os episódios de update, que é só eu e a Camila, a gente senta e fala das nossas leituras naquele mês, naquele período, enfim. Então também tem esse lado também mais conforto, né, assim, de você estar com os amigos num café falando sobre essas leituras atuais, né. Tem isso e tem, né, os episódios mais elaborados, com convidados e tal. Maravilhoso. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado para quem comenta, muito obrigado para quem curte, muito obrigado para quem apoia o nosso trabalho, porque não é fácil produzir. Eu tenho certeza que muitas marcas vão vir atrás da gente e vão dar esse apoio que a gente tanto precisa para poder continuar. Gente, última mensagem para o pessoal? Só quero agradecer, né, o convite, obrigado por ter nos recebido aqui, foi um papo super divertido, super gostoso, né, chame mais vezes, né, pra gente falar. Com certeza. Apareçam por lá também. Opa! Apareça por lá, E também agradecer o pessoal que ouviu, né, muito obrigado, né, você que veio aqui, se dispôs a ouvir, entender um pouquinho de como é essa vida louca de quem trabalha com podcast, falamos das leituras, enfim, tenho certeza que foi um ótimo papo. Com certeza. Luiz, quero agradecer também o convite de vocês, muito obrigada por receber a gente aqui, e vamos marcar também, né, para conversarmos lá no clube com vocês também sobre o mercado editorial, talvez, acho que vocês também estão super dentro disso, né, trabalham com isso também, além do podcast, então acho que tem muito tema ainda pra gente desbravar juntos, e é isso, obrigada por essa collab aí, que outras coisas venham legais, assim, dessa junção, e é isso, contem com a gente, obrigada por quem ouviu também. Não, eu só sei que eu tô muito feliz, esse papo aqui ia durar umas 4 horas. Exato. Dependesse Se deixar, da a gente. gente vai. Exatamente. Mas aquele negócio, vamos cumprir o nosso roteirinho e aos poucos a gente vai soltando o que é necessário. Exatamente. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, beijo. Tchau, beijo.